Olá pessoal, meu nome é Gustavo, faço parte do grupo PET Engenharias da Unipampa e hoje eu vim falar um pouquinho sobre ângulo entre vetores e paralelismo entre vetores, para essa aula de geometria analítica. Então, para dar início, o que seria o ângulo entre dois vetores? A definição de um ângulo é a medida da abertura entre dois vetores que saem do mesmo lugar. Então, o ângulo seria aquela letra ali que é chamada de θ, que está em vermelho. Seria a abertura entre esses dois vetores. E a fórmula que a gente usa para calcular um vetor seria essa que está ali dentro daquele retângulo verde. O cosseno desse ângulo seria igual ao vetor u escalar o vetor v dividido pelo módulo de u vezes o módulo de v. Então ali em cima está o produto escalar e embaixo está a multiplicação dos módulos desses dois vetores. Então ali embaixo está mostrando como ficaria o resultado final, né? Se a gente isolar esse θ, aí a gente vai ter que o ângulo é igual ao arco cosseno de tudo aquilo que está lá em cima. Então seria a função inversa do cosseno, né, que daria o resultado final. A gente precisa entender como calcular o produto escalar e como calcular o módulo para conseguir aplicar naquela fórmula. Então o que seria um produto escalar? Falando bem a grosso modo, seria multiplicar os componentes dos dois vetores. Então, se a gente estiver falando do escalar de u e v, a gente vai estar falando em multiplicar o x do vetor u pelo x do vetor v, e depois o y do vetor u pelo y do vetor v, e aí somar essas duas multiplicações. Já o módulo, a gente vai estar falando de usar essa fórmula que está ali, né? Que seria a raiz do quadrado, do x ao quadrado, mais o y ao quadrado, dos dois vetores. A gente tem uma videoaula só para explicar módulo, mas se você quiser, você pode achar aí no canal. Mas basicamente seria isso: x ao quadrado mais o y ao quadrado dentro da raiz. Então aqui agora a gente vai tentar calcular o ângulo entre dois vetores, u e v, onde o vetor u tem os componentes 1, 1 e 4, e o vetor v tem os componentes menos 1, 2 e 2. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o produto escalar dos dois vetores, para usar na parte de cima da fórmula. Como que a gente faz isso? Pegando a componente x de um e multiplicando com a x do outro, a y de um com a y do outro, e a z do um com a z do outro, e somar tudo isso. Então a gente vai pegar primeiro o x, né? Do u é 1 e do v é menos 1. Então 1 vezes menos 1. Mais o 1 vezes 2. Pegando a do u e a do v. Mais 4 vezes 2. Que a 4 é do u e a 2 é do v. Somando tudo isso, a gente vai ter que o produto escalar de u e v é igual a 9. Agora a gente vai calcular os módulos desses dois vetores para poder usar na parte de baixo da fórmula. Então a gente vai pegar primeiro o módulo do vetor u, que é calculado como? Pegando cada componente do vetor, colocando ao quadrado, somando tudo isso e colocando dentro da raiz. Então a gente vai ficar com 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, que são todas as componentes do vetor u. Tudo isso vai dentro da raiz quadrada, então a gente vai ficar com o módulo de u igual a raiz de 18. Já o vetor v, a mesma coisa. Menos 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Tudo dentro da raiz. Então a gente vai ficar com o módulo de v igual a raiz de 9. E agora a gente vai passar tudo isso para aquela fórmula que está ali. A gente vai ficar com o cosseno de θ igual a 9, que é o produto escalar, dividido por raiz de 18, que é o módulo do u, vezes raiz de 19, que é o módulo do v. Agora a gente vai passar esse cosseno que está do lado esquerdo para o lado direito. Quando ele passa como arco cosseno, que é a função inversa. Então a gente vai ficar com o ângulo θ igual ao arco cosseno de 9 sobre raiz de 18 vezes raiz de 9. Tudo aquilo que está entre parênteses, 9 sobre raiz de 18 vezes a raiz de 9, é 0,71.
Então a gente calcular o arco cosseno de 0,71. Se você tiver dúvida sobre como calcular o arco cosseno, é bem fácil, tem vários tutoriais na internet ensinando como fazer isso na calculadora. E calculando esse arco cosseno, a gente vai encontrar 0,78 radianos. Então esse ângulo vale 0,78 radianos. E se a gente for passar esse ângulo para graus, a gente vai ter que o ângulo θ é igual a 44,76 graus, aproximadamente. E agora a gente vai tentar entender um pouquinho sobre vetores paralelos. O que são, então, vetores paralelos? Ali do lado direito a gente tem uma imagem de dois vetores u e v que são paralelos. Vocês podem ver ali que então eles seguem o mesmo sentido. Então, dois vetores paralelos não são nada mais do que isso, dois vetores que seguem no mesmo sentido. Eles vão ter o mesmo ângulo no gráfico, tanto com o eixo x quanto com o eixo y. Então, o ângulo que o u vai ter com o eixo é o mesmo que o v vai ter, porque os dois seguem no mesmo sentido. E para que dois vetores sejam considerados paralelos, eles têm que seguir essa condição. Então, o vetor u, no caso, né, ele tem que ser igual a uma constante multiplicada pelo vetor v. E aí a gente pode abrir isso aqui, né, substituindo pelas componentes dos vetores. E aí a gente vai ter que, então, que as componentes x1 e y1, que são do vetor u, tem que ser igual a componente x2 e y2, só que essas componentes multiplicadas pela mesma constante k. Isso vai ficar mais fácil de entender mais pra frente agora com os exemplos que a gente vai fazer. Então aqui agora a gente vai ver um exemplo. A gente quer saber se o vetor v, que a componente x vale 2 e a componente y vale 1, é paralelo com o vetor u, que a componente x vale 6 e a componente y vale 3. Então ali em verde a gente tem aquela fórmula que a gente já viu no exemplo anterior, onde a gente tem que o vetor, para um vetor ser paralelo com outro, tem que ter uma constante k que você multiplicando pelo vetor menor vai ser igual ao outro. Então vamos tentar aplicar isso aqui. Então a gente tem a fórmula, né? U é igual a k vezes v. A gente substitui, a gente fica com 6 e 3 igual a k vezes 2 e 1. E aí a gente passa o k para dentro do vetor, né? Então a gente vai ficar com isso aqui. 6 e 3 é igual a k vezes 2 e k vezes 1. A gente só multiplicou esse k pelo segundo vetor ali. Então a gente agora vai pegar componente por componente. Primeiro a gente vai pegar a componente x de um lado e igualar a componente x do outro. Então qual que é a componente x do lado esquerdo? 6. Igual a componente x do lado direito, que é k vezes 2. Então 6 igual a k vezes 2. Então a gente vai passar esse 2 que está multiplicando e dividindo para o outro lado. E isso vai ficar então igual a k, o k vai ficar igual a 6 dividido por 2. Então a gente vai ter um k igual a 3. Então essa é a primeira constante que a gente achou ali. Aí agora a gente faz a mesma coisa, só que na componente y. Então do lado esquerdo a gente tem 3 e do lado direito a gente tem k vezes 1. Então a gente iguala os dois lados e depois passa o 1 dividindo embaixo do 3. Então a gente vai ficar com k igual a 3. Então a gente ficou com os 2k com o mesmo valor, que é 3. Então a gente comprovou que esses vetores são paralelos. Ou seja, eles nunca vão se tocar. Porque a constante, tanto para o x quanto para o y, foi a mesma. Então é interessante a gente notar que esses dois vetores são paralelos. E o vetor u é 3 vezes maior do que o vetor v. E aqui agora a gente tem um outro exemplo com dois vetores diferentes, que é o vetor w, que as componentes são 3 e 7, e o vetor z, que as componentes são 1 e 5. E a gente vai aplicar exatamente a mesma fórmula. Então a gente vai ficar com w igual a k vezes z. Só trocou as letras, a fórmula continua a mesma. Então, substituindo, a gente vai ter 3 e 7 igual a k vezes 1 e 5. Que vai resultar, se a gente multiplicar esse k pela aquele vetor ali,
a gente vai ter 3 e 7 igual a k vezes 1 e k vezes 5. Então, fazendo a mesma coisa que a gente já fez antes, pegando só a primeira parte ali, só a parte do x, a gente vai ficar com 3 igual a k vezes 1. Passando esse 1 dividindo para o outro lado, a gente vai ficar com 3 sobre 1, então a gente vai ficar com k igual a 3. Então o k para o x ali que a gente achou foi k igual a 3. Só que agora a gente vai fazer para a segunda parte, que é a parte do y. Então a gente vai ficar com 7 igual a k vezes 5. Passando o 5 dividindo para o outro lado, a gente vai ter 7 sobre 5. Então o k é igual a 7 sobre 5. Então a gente consegue ver aqui que para um lado a gente achou k igual a 3 e para o outro k igual a 7 sobre 5. Então a gente já sabe que esses dois vetores não são paralelos, porque o k foi os dois k foram diferentes. Então esses vetores podem sim se tocar no espaço, porque eles não são paralelos. E aqui agora a gente vai tentar fazer um exercício um pouquinho mais elaborado. A gente vai tentar, já sabendo que os dois vetores são paralelos, achar o valor do a e do b para que esses vetores sejam paralelos. Então ali a gente tem as componentes dos vetores, né, e a gente vai tentar achar o a e o b que estão faltando. E ali a gente tem então que usar a mesma fórmula que a gente já estava usando para descobrir se o vetor era paralelo, só que aqui a gente já sabe que ele é. Então a gente só vai substituir, né, as componentes do vetor u para o lado esquerdo ali, e do outro lado a gente colocou o vetor v já multiplicado todas as componentes dele pela constante k. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer em exercício desse tipo é descobrir essa constante k, quanto ela vale, para poder colocar em todas as componentes. E para descobrir isso a gente vai usar ali a primeira componente, a componente x. A gente vai igualar o 4, que é o do lado esquerdo, com o k vezes 6, que é do lado direito, obtendo isso aqui. 4 é igual a k vezes 6. Então a gente vai ter k igual a 4 sobre 6, porque a gente passou o 6 para o lado de baixo. E então a gente vai ter um k igual a 2 terços. Então a gente já sabe o valor da constante agora. Tá ali, k igual a 2 terços. Sabendo do valor dessa constante, a gente pode continuar. Agora a gente pegou ali o 1, que é a parte y, e igualou a k vezes a, que é a parte y do lado direito. Passando substituindo o k ali, a gente ficou com 1 igual a 2 terços, que é o valor do k, vezes a. E aí a gente passa então o 2 terços para o outro lado, vai ficar 3 meios. Então o a é igual a 3 meios. Então a gente já sabe a primeira parte do exercício, né? E agora aqui a segunda parte, então, só fazer a mesma coisa, menos 3, que é a parte z, igual a k vezes b, que é a parte z do outro lado. Então, substituindo 2 terços no lugar do k, fica menos 3 igual a 2 terços vezes b. E passando esse 2 terços para o outro lado lá e multiplicando, a gente vai ficar com menos 9 sobre 2. Então o b vale menos 9 sobre 2. E aí a gente conseguiu achar então o resultado do nosso exercício. Então o vetor v, para ser paralelo com o vetor u, tem que ter as componentes x igual a 6, y igual a 3 meios e a componente z igual a menos 9 sobre 2. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo. Não esqueça de dar o like aí, se inscrever no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você acha que esse vídeo pode ajudar. Muito obrigado.